Na aula de hoje nós vamos falar sobre despertar e iluminação. Primeiro é importante a gente compreender o que é o despertar, que vai para muito além, né, de um despertar físico, mas um despertar espiritual. Despertar é o processo que se dá quando o ser acorda para a percepção de uma realidade espiritual em si, para a percepção de uma realidade espiritual para além do seu corpo físico, além da sua estrutura mental e até emocional. É quando ele começa a se inquietar por dentro com as situações do externo, com o papel dele de ter nascido aqui. É quando o ser começa a se questionar: por que eu nasci? Por que eu vim parar aqui? Da onde eu vim? Né? Da onde eu vim? Para muito além de uma mera evolução de espécies, para muito além de um mero acaso, para muito além de uma mera insignificância perante a vida. É quando o ser começa a se questionar. E esse questionamento leva à reflexão. E a reflexão começa a direcioná-lo a um caminho onde ele consegue acessar a verdade que está dentro dele, onde ele consegue iluminar. Só que o processo de despertar e iluminar, ele pode ser muito longo e não necessariamente pode acontecer na mesma vida. O despertar pode iniciar há muito tempo atrás e o ser pode ir ao longo de várias encarnações, chegando até o ponto em que ele consegue conceber na consciência dele a iluminação, onde ele consegue conectar todos os pontos, juntar todas as peças do quebra-cabeça e ascensionar, né? Mas antes de falar sobre o que é ascensionar, eu vou voltar para a questão do despertar. Para a gente aprofundar sobre o despertar, eu preciso aprofundar também na questão da reencarnação. E para isso, para falar sobre reencarnação, eu preciso primeiro contextualizar algumas coisas que a Igreja Católica no Ocidente acabou prejudicando desse conhecimento que já era ancestral. Digo isso porque, primeiro que todas, sem exceção, todas as culturas religiosas ancestrais consideravam a reencarnação como um processo natural de todos os seres, não só do ser humano, mas do reino animal, do reino elemental, de todos os seres vivos. Este conceito de reencarnação ele foi removido da Bíblia, porque existia esse conceito de reencarnação na Bíblia, no segundo concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo. Então, na época de Cristo, os conceitos de reencarnação já estavam na Bíblia que eles utilizavam, né? Que ainda não era formatada como Bíblia, mas no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. Esse movimento de retirada dos conceitos e até da aceitação da reencarnação como um processo natural do ser distinguiu o catolicismo de todas as outras religiões do mundo, e deu uma justificativa para o Império Romano iniciar uma guerra santa. Afinal, então, o texto sagrado que eles haviam compilado e pelos próprios interesses manipulado, né, lhes dava a autonomia para gerar uma guerra em nome de Deus. E nós sabemos muito bem o que a história trouxe com tudo isso, né? Certamente um karma gigantesco para a consciência humana também, para a gente resolver. Então, o processo de reencarnação, ele é um processo natural de todo ser vivo. Independentemente da sua crença ou não, é um processo natural de todo ser vivo. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, sobre a gravidade. E você, por alguma crença religiosa ou pela forma que foi criado, você diga: eu não acredito na gravidade. Tudo bem, mas a gravidade ela vai funcionar quer você acredite ou não.
A mesma coisa em relação ao processo de reencarnação. Ele acontece quer você acredite ou não. E o que é o processo de reencarnação? Duas coisas. Primeiro, a experiência do ser que se individualizou do Ser Supremo, de experimentar a criação. Essa é a primeira característica da encarnação, né? E a partir do momento que você começa a experimentar a criação, você entra num processo de retornar para casa um dia. Um dia todos retornarão a casa, né? Ao longo desse período, a vida física se extingue, certo? O corpo físico ele tem um tempo que ele dura aqui no planeta Terra, certo? E depois que este corpo não consegue mais manter a energia vital, o seu ser, a sua essência, ela se desloca para um novo corpo, para você continuar experimentando a criação ou para continuar liquidando processos kármicos que você pode ter gerado, provavelmente gerou, ao longo das vidas, né? O processo de reencarnação, ele é muito bem estudado e aprofundado pelo Oriente, tanto pelo hinduísmo quanto pelo budismo. E eles tratam muito sobre a roda de Sansara, né? Sobre a humanidade estar presa numa roda de reencarnação. Porque o ser encarna aqui, através dos desejos, cria karma, porque desejos geram sofrimento, sofrimento cria um apego e isso gera um karma, uma conta a se pagar, né? E aí você não consegue ascensionar diretamente porque você tem certos pesos, você tem certas dívidas para pagar, vamos dizer assim. Essas dívidas, elas não são igual ao meio financeiro, né? Que você tem lá uma dívida de 10 mil reais para pagar. Não é assim. Se trata mais de uma questão energética, de um peso que você carrega. Porque todo karma, na verdade, é um sofrimento. E o sofrimento, ele te causa um apego, seja um rancor, uma mágoa, uma tristeza, e isso faz com que no seu corpo energético você não consiga subir o suficiente, porque você tem uma carga que te mantém para baixo. E aí você não consegue se libertar do processo de reencarnação. Por isso que falam que a iluminação é você se libertar do processo de reencarnação, porque você se desapega de absolutamente tudo e você fica leve para voar. Literalmente isso. Então, a partir do momento que o ser desperta para a consciência espiritual dentro de si, ele entra num processo de retorno para casa, né? Que, de novo, pode levar mais de uma encarnação, mas pode ser possível de acontecer na encarnação presente, na encarnação que você está identificado agora. Ela pode acontecer. Por quê? Mesmo que você tenha muito karma acumulado de vida presente e de vidas passadas, a consciência liberta. Conheça a verdade e ela o libertará. A verdade não está fora, ela está dentro. Nem acima, nem abaixo, nem à direita, nem à esquerda, nem à frente, nem atrás, dentro. Conheça a verdade e ela o libertará. E a verdade é consciência. A verdade, na verdade, é consciência. Eis o paradoxo. Então, com consciência, você consegue despertar e iluminar. Não é o fato de uma pessoa despertar espiritualmente para uma consciência divina em si que ela vai iluminar. Por quê? Imagina que você levanta um monte de véus e enxerga a verdade. Você fala, não, não estou pronto para isso aqui. Tudo bem se você não estiver pronto. São coisas demais para assimilar, são coisas demais para desapegar, são coisas demais para encarar e amadurecer, que envolve o processo de despertar até a iluminação. E está tudo bem, todos vão chegar lá. Essa é a beleza da vida, né? Que não existe assim, aquele está errado porque ele não despertou ou porque ele está identificado com a matéria, né? Uma outra coisa importante a se falar sobre o despertar é, tá, mas o que é alguém que não está desperto? Vamos lá. Você pode viver a vida da seguinte maneira: encarnar aqui na Terra, né, ser acolhido por um pai e uma mãe, crescer,
aprender a andar, aprender a falar, estudar, começar a achar que a vida é o sistema que você está vivendo, né? Então, eu preciso trabalhar, comprar um carro, comprar uma casa, progredir de emprego aqui, estudar tal tema que eu quero ser formado. Existe essa vida que você pode realizar aqui. Muitos vivem só isso. Só isso por quê? Porque eles cumprem várias tarefas, eles cumprem vários pré-requisitos que foram moldados pela sociedade, não necessariamente pelo ser. Ele atende várias expectativas que talvez nem todas sejam dele, mas pode ser expectativas que os pais colocaram, expectativas que o cônjuge, o companheiro ou a companheira colocaram, expectativas até que os filhos tinham em relação, né, a ele. Então, ele pode até cumprir todas essas expectativas, todos esses acordos sociais, todas essas metas de vida, mas não despertar para a realidade espiritual. Este ser, ele vai, assim que ele fizer a passagem, entrar num novo ciclo de encarnação, porque ele ainda não despertou. Pode-se viver várias vidas disso, de uma forma bonita, como eu coloquei, como uma pessoa que cumpre todas as tarefas e pré-requisitos, ou de uma forma não tão bonita assim, que é através de muito sofrimento, muita dor, muitos processos desafiadores, experiências desafiadoras e amargas na vida. Ele pode viver nisso, na dor, no sofrimento, na escassez, na miséria, no ódio, na raiva, no ciúme, na maldade e não despertar espiritualmente, certo? Este ser, de novo, vai entrar num novo ciclo quando ele fizer a passagem de mais um processo de reencarnação. E isso pode acontecer por centenas de vezes, milhares de vezes, por incontáveis vezes, porque o tempo é infinito, a criação é infinita. Nós estamos aqui no planeta Terra, mas provavelmente já existiu outras formas de vidas em outros planetas, que talvez outros seres e talvez até nós mesmos já estivemos encarnados. Nós só não lembramos. Nós só não lembramos. O processo de encarnação em um planeta envolve esquecimento. É claro, porque a partir do momento que você encarna, você se identifica com um corpo físico. E ao se identificar com o corpo físico, você se limita com as potencialidades que o corpo físico oferece. Ou seja, num geral, a consciência humana ela está limitada à capacidade cerebral que o ser tem. Mas você não é um ser cerebral. Você não é um ser que está limitado ao seu cérebro. Você é um ser espiritual. E neste meio espiritual, você lembra de tudo. Você sabe de tudo. Se você consegue expandir a sua consciência, levar a sua consciência para esta taxa foi boa, né? Para essa taxa onde você consegue entrar nesse campo de frequência do seu corpo espiritual, você passa a acessar memórias de vidas passadas, você passa a acessar conhecimento que você já tinha lá atrás. Olha que incrível isso, né? Porque é um processo também de facilitar o seu desenvolvimento, de facilitar a sua experiência na Terra, porque você já viveu absolutamente tudo que você pode imaginar. Você já viveu, inclusive, em vários cenários diferentes, tanto como bonzinho como malvado. Você já viveu essas experiências. Você já teve muitos prazeres na vida e também muitas dores e sofrimento. Você já viveu muita escassez e você também já viveu muita abundância. Você pode aprender as lições que você já tem lá de trás e trazer para a vida presente. E aí você acelera muito, muito a sua expansão aqui. Essas conexões, essa expansão, ela ocorre mediante purificação, mediante sutilização e mediante consciência, conhecimento, sabedoria, discernimento, vontade. São vários requisitos que você vai aprender aqui ao longo do caminho. Mas, ao mesmo tempo, são possibilidades reais. Possibilidades reais de qualquer ser atingir, desde que tenha
vontade, compromisso, determinação, força, pureza, sutilização, todos os requisitos que eu falei, certo? Mas é possível. E não é algo que está limitado a você se isolar totalmente do mundo. É possível fazer isso com a vida humana que nós temos hoje. Eu digo que talvez seja mais possível e tangível hoje do que em qualquer outro período da humanidade, porque hoje nós temos a tecnologia à nossa disposição e a tecnologia nos faz ter acesso a conhecimentos que antes nós poderíamos levar décadas para conseguir acesso e hoje a gente consegue assim, a um pedido, né? Então é um momento muito favorável para todos nós expandirmos, elevarmos a nossa consciência e iluminarmos. Todo o meu trabalho aqui ele é voltado para a iluminação. E o que é a iluminação? Que é a segunda parte dessa aula. Iluminação é você ascender do reino humano para o reino espiritual. Qual é a diferença? Bem grande. A diferença é que quando você está com a sua consciência no reino humano, você está identificado com o corpo, com as sensações e com os pensamentos. Quando você ascensiona a sua consciência para o reino espiritual, você não está ligado e identificado com o corpo físico, com as percepções sensoriais, com as percepções emocionais e com os pensamentos. Você está para além disso. E aí você passa a utilizar este nível de consciência iluminada para agir e atuar através do corpo físico, através das emoções, através dos pensamentos. É uma forma de lidar com a vida totalmente diferente. É como se você vivesse a vida inteira no palco, certo? E aí você aprende que na verdade você está nos bastidores e que nos bastidores é você que comanda toda a peça que o palco vai assistir e você é quem comanda todo mundo que vai estar assistindo também. Isto é estar por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores, você não é atravessado pelas emoções e o cenário que está acontecendo no palco. Por trás dos bastidores, você não se afeta com o que está aparecendo no palco, porque você está por trás dos bastidores e é você quem está comandando e controlando o que acontece no palco e a forma de reagir ao palco. É uma percepção de vida totalmente diferente. Como eu já falei em outra aula, não é que a sua vida vai mudar do dia para a noite. Pode acontecer também. Se você tiver fé, pode acontecer também. Mas as coisas começam a acontecer numa velocidade galopante. É como se fosse um efeito bola de neve, mas um efeito bola de neve muito bom e muito legal. Poucos seres até hoje falaram sobre a iluminação e até então, principalmente para nós aqui do Oriente, a iluminação ela estava limitada a alguns seres bem específicos, como por exemplo Krishna, Buda, Cristo. São pouquíssimas referências, talvez já cabe aí, que nós temos de seres iluminados. Mas o Oriente, ele tem uma gama gigantesca de seres iluminados. Muitos conhecidos e outros totalmente anônimos. Outros que poderia ser o teu vizinho, entende? Nesse nível. Porque a iluminação ela é um estado de consciência e ela não é algo sobrenatural. Ela não é algo sobre-humano. Pelo contrário, vieram seres justamente para nos ensinar isso e dizer é possível, todos podem. É um caminho natural de evolução da espécie humana. Só que a gente só precisa aprender sobre isso. Do mesmo jeito que nós precisamos aprender a andar, a gente precisou aprender a falar, a gente precisou aprender a escrever, a desenhar, depois a gente precisou aprender a usar um computador, aprender a usar um carro, aprender a nadar, fazer um esporte. A iluminação também é algo aprendível, vamos dizer assim, né? Dá para você aprender a iluminar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Só que, para o Ocidente, ninguém nunca nos falou isso. E a gente achou que isso era apenas merecido por alguns santos enviados de Deus, por seres divinos. Na verdade, não. Na verdade, isso é algo da capacidade humana. Justamente por isso, alguns seres vieram nos ensinar esse caminho. Então, a iluminação é você viver num estado de consciência elevado ao reino humano, desidentificado com o reino humano,
mas mesmo assim vivendo no reino humano. E o despertar é a força motriz, é o que dá o start nesse processo. Ele pode ter começado nessa vida, em algumas pessoas pode acontecer nessa vida, e desencadear uma iluminação daqui a centenas de anos. Ele pode acontecer nessa vida e iluminar nessa vida, ou ele pode já ter acontecido há muito tempo atrás, como é para a maioria de nós que estamos entrando nesse processo. Isso já é algo que a gente vem carregando de muito tempo, e eclodindo até a iluminação, até nós chegarmos à meta final. A meta final é iluminar.